sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Produção de Recursos Didáticos para a Educação Digital. Essa semana nós estamos falando sobre as tecnologias na produção de cursos e nessa aula nós vamos ver as tecnologias para a produção de material didático. Vamos aos objetivos. O objetivo dessa aula: reconhecer os elementos principais para a produção de podcasts, videoaulas e respectivas métricas para impulsionar a motivação de aprendizagem. Então, a gente vai dar uma olhada como é que a gente pensa a produção dessas mídias enquanto materiais didáticos e como é feito o cálculo para o uso dessas mídias em relação à carga horária de determinada aula, unidade ou mesmo disciplina, ok? Vamos lá. A gestão de mídias no desenho de um curso, no design educacional. Intervenção do professor ou designer para diminuir a carga cognitiva. Então, eu já tinha falado numa outra aula da importância de pensarmos a conciliação de imagens, gráficos, para não haver uma sobrecarga, e pensar que a escolha de imagens, animações e outras mídias, elas têm que ser relevantes com o conteúdo, com a mensagem, sem exagerar e sem destoar da intencionalidade do professor autor, certo? Então, diminuir a carga cognitiva, direcionando o olhar do aluno para o que é importante, qual o conteúdo que ele precisa ter mais relevância, maior foco. É para isso que servem outras mídias para direcionar o olhar e diminuir os excessos. O planejamento multimediático precisa cuidar da atenção, evitar a distração e estimular a memória de trabalho, eliminando elementos que distraem dentro de um designer de curso, design gráfico e o roteiro. A gente vai cuidando para a atenção do aluno focar no que é realmente relevante, e aí ele vai acionando a memória de trabalho, que é onde ocorrem as elaborações cognitivas e a compreensão e apropriação dos conteúdos, ok? Aqui eu tenho uma imagem. E nessa gestão de mídias, nós temos que pensar também nos contextos de mobilidade. Às vezes vem ideias brilhantes e inovadoras do que a gente gostaria de colocar, da mídia mais instigante, que está na moda e que chegou agora, mas ocorre que nós temos que pensar qual é a infraestrutura do nosso aluno e fazer na análise contextual uma avaliação de qual recurso, quando que ele acessa, em que contexto. Se esses alunos não estão acessando em contexto de mobilidade, ou seja, em deslocamento por meio do smartphone, e qual é o recurso, qual é a compatibilidade desses smartphones com determinadas tecnologias e mídias, o que vai rodar, o que precisa de dados móveis, o que é mais pesado. Ok? Então, nós precisamos pensar também na infraestrutura desse aluno para que o nosso objetivo seja atingido e a gente não traga mais ônus e mais sobrecarga a esse aluno. Porque essa sobrecarga, em termos de infraestrutura, desanima também. Então, nós precisamos pensar em como potencializar e facilitar a vida desse aluno para aderir mais e melhor ao curso. As videoaulas e podcasts são materiais didáticos, podem ser materiais obrigatórios, podem ser materiais complementares, depende da intencionalidade do professor. E animações, quando que a gente pode usar? Apenas quando houver o desdobramento de uma mensagem. Não utilizemos animações apenas como enfeite, mas pode ser um avatar, alguma coisa que acompanhe o aluno no seu progresso, dando alguns feedbacks, mas também pode ser para completar uma ideia de determinado conteúdo. Não vamos usar apenas como acessório, de forma periférica, mas com o objetivo principal. E também vamos usar quando houver a apresentação de todos os dados, evitando que desvie o público do percurso planejado pelo professor. Tá? Então, o DI, toda a equipe do designer gráfico precisa entregar ao professor autor
o produto dessa mídia para que o professor avalie se está destoando ou não da sua intencionalidade. Lembra que é uma docência coletiva, polidocência, segundo Daniel Mill? E os podcasts? Para a gente realizar podcast, para a gente construir, precisamos planejar com antecedência e cuidar dos direitos autorais, inclusive de outros materiais sonoros que possam compor esse podcast. Então, você vai colocar uma música de fundo, pensar, cuidar dos direitos autorais dessa música de fundo na sua fala, ok? Observem isso. Busquem lá nos repositórios de domínio público o que for gratuito, que estiver disponível. Não deixem de cuidar dessa questão que é primordial. Como preparar podcast? Aqui tem algumas orientações da professora Filatro. Então, reunir as informações sobre o tema escolhido, organizar as informações em um texto escrito, distribuindo a fala e outros elementos sonoros ou visuais, se houver, em uma sequência temporal. Ler o texto em voz alta para conferir ênfase, entonação, pronúncia, ritmo. Revisar o texto para incluir os ajustes identificados na leitura em voz alta, ler o texto final mais algumas vezes e gravar o conteúdo em formato de áudio. Vocês já imaginaram que essas poderiam ser as orientações para produzir um podcast? Não é com espontaneísmo. Tudo precisa ter um planejamento sistematizado e muito coerente com a proposta inicial de objetivos de aprendizagem. E a videoaula, o que a gente precisa cuidar para produzir uma videoaula como essa que vocês estão vendo aqui? Algumas orientações. Nós pensamos, mais um quadro aqui da Filatro, do André Filatro. Lá na preparação dos slides, que pode ser usando o PowerPoint, pode ser Canva, o que vocês acharem mais interessante, o Prezi ou outro site ou software. Isso não é o primordial, é como você vai organizar que é o primordial, que nós vamos ver nesse momento. Tem que ter estrutura, forma, imagens e textos. Esse tem que ter é mais ou menos um ponto de partida, não é obrigatório ter tudo isso. Mas dentro desses eixos, desses componentes, o que precisamos observar na estrutura? Um título inicial, como nós temos lá em cima, um título em cada tela, sempre em letras com caixa alta, para identificar visualmente, rapidamente, o que é o título, tá? Sumário de todos os tópicos no início, fechamento ao final, foco em uma ideia ou assunto por slide. Na forma, a linguagem visual mais que a textual. Plano de fundo e esquema de cores consistentes. Aqui nós temos uma equipe de arte que faz esses ajustes. O professor faz um desenho inicial, mas a equipe de arte finaliza e organiza, normatizando segundo as orientações já consolidadas por essa equipe, que fazem mais sentido e que comunicam melhor para o aluno. Ainda na forma, moderação nos destaques, animações e transições. As imagens precisam ter qualidade, criar conexão emocional. Os organizadores gráficos e infográficos, crédito a materiais de terceiro sempre, a questão dos direitos autorais é o ponto de partida de chegada, tá bom? Sempre cuidem dos direitos autorais, sempre. Os textos, apenas quando indispensável, cuidar da revisão ortográfica, fontes sem serifa, geralmente Arial Verdana, tamanho 24, são tamanhos e fontes adequadas para essas apresentações. Isso não é camisa de força, são orientações para orientar, para organizar a nossa elaboração do PowerPoint ou do Canva, da apresentação. Isso serve para o presencial também, tá bom, pessoal? Para quem está fazendo graduação, pós-graduação no presencial, precisa fazer seminário ou palestras, essas orientações servem, atendem. E na hora de apresentar, na hora de fazer a fala, vamos pensar no tempo. 5 a 7 minutos é mais ou menos o tempo inicial que a pessoa se concentra efetivamente. Então, a mensagem principal precisa ser acionada nesse tempo, porque o restante do tempo vai ser desdobramento desse foco. Então, conseguiu a adesão daquele sujeito, daquele aluno nesse período,
Se for interessante para ele, ele mantém o foco além disso, mas busquemos essa concentração nesse período principalmente, que é primordial. Fale primeiro a informação principal, depois a desenvolva. E busque comunicação empática, fazendo vínculo com o aluno por meio, talvez, de você contar um pouco da sua vida pessoal, fazer um acesso a algo que o emocione inicialmente, você aciona, você cria um vínculo, você se aproxima, quebra algumas barreiras, o gelo mesmo, para a sua mensagem ser internalizada. Ainda sobre as apresentações, agora vamos pensar um pouquinho em você, né? Elimine tomadores de atenção, alguma sujeira, uma camisa invertida, adorno muito grande. Eu gosto. Não posso, né? Ou alguma coisa muito apelativa. Eu gosto. Não posso, eu sei. Supere os vícios de linguagem. Né? Eu gosto também. Eu estou me cuidando para não fazer mais, tá, gente? Está na lista das coisas a evitar. Evite brincar com o objeto durante a apresentação, apenas demanda, só mostra o quê? Nervosismo. Olha eu aqui, brincando com alguma coisa. Ainda sobre essa apresentação, lá na sua tela do PowerPoint ou arquivo que você estiver usando, a informação principal precisa estar no centro da tela, porque o olhar vai do seu auditório vai para o centro. Coloque aqui a informação mais importante. Em segundo plano, o olhar do auditório vai para o canto superior direito, em terceiro canto inferior direito, tá? E aí, apenas disponibilize no seu arquivo do PowerPoint o que você não consegue explicar por meio de palavras e imagens. Esses nossos arquivos aqui da Univesp talvez tenham um pouco mais de conteúdo, porque os alunos baixam esse arquivo, principalmente na graduação, para estudar para a prova. Então, talvez tenha um pouco mais de conteúdo nos arquivos das apresentações das videoaulas da Univesp por conta desse detalhe. Mas se você for fazer uma palestra que não demanda essa exigência, né, de uma prova posterior, evitem ao máximo excessos. Não usar caixa alta, exceto quando a informação for principal. E nas apresentações, organize você mesmo o seu arquivo. Não delegue a outras pessoas, porque você organizando o seu arquivo, e você vai aprendendo a customizar cada vez mais, você sabe qual é a lógica de organização e na hora de fazer a apresentação não é surpreendido por elementos que você não esperava. Então, não deve ter muita informação, lembre-se da máxima menos é mais. Aqui eu tenho alguns modelos de contraste, evitemos excessos. Olha só esse cinza com azul. Elimina, não é para fazer determinados contrastes que nos contaminam e deixam o olhar carregado. Veja como o preto e o branco, ele passa uma mensagem mais clara para a gente, não é isso? Esse fundo branco com a letra preta não cansa o olhar. E a realização das videoaulas? Faça variação em entonação da voz, planeje o tamanho da letra e demais recursos de acordo com a luminosidade do espaço, o tamanho da tela projetada. É sempre bom sabermos onde que vai haver essa projeção e o tamanho dessa tela, porque se nós colocarmos uma fonte muito pequena, a gente não consegue ler e não ocupa o espaço, a visualização fica comprometida. Conheçam os espaços onde você vai fazer a sua apresentação, tá? Onde vai ocorrer a projeção. Aqui na Univesp, as videoaulas têm pelo menos 3 formatos principais conhecidos. Aula tradicional com slide, essa daqui que eu estou fazendo com vocês. Então, eu estou fazendo uma aula expositiva com slide. Tem também a entrevista. Eu fiz também nessa disciplina 3 entrevistas. Uma com a professora Tatiana Claro e uma outra no final da disciplina, que vocês ainda vão ver, com os 2 DIs da Univesp.
Tem a aula roteirizada, que vai incluir elementos e cenários diferenciados. E aqui eu tenho uma sugestão para vocês acessarem esse REA, Recurso Educacional Aberto da Univesp, uma câmera e uma ideia, porque ali tem orientações para vocês gravarem vídeos, videoaulas, ok? Está muito interessante esse REA. E aí umas métricas da própria Univesp, desse REA da Univesp, para a gente pensar tanto a organização, quanto de conteúdo, quantas páginas a gente coloca nos materiais didáticos em formato de texto, quanto os materiais didáticos em formato vídeo-aula. Então, para textos, 10 páginas equivalem a 30 minutos, se o conteúdo for simples, se a leitura for fácil. Se a leitura for mediana, 45 minutos, essas mesmas 10 páginas. Mas sabe aquele material que o conteúdo é difícil, é complexo? Pense em 1 hora para 10 páginas. Então, depende também da complexidade, não apenas do volume de páginas, tá? E as videoaulas, vamos pensar que 10 minutos de videoaula equivalem a 30 minutos de carga horária para o aluno estudar. Como assim? Tem o tempo da duração da videoaula e mais o tempo para estudo, para as anotações, registro, reflexão, para o aluno voltar a determinado ponto da videoaula, algum ponto que ele precisa rever, ok? Então, pessoal, essa nossa aula buscou mostrar para vocês um pouco de como a gente pode organizar e pensar, planejar videoaulas e podcasts como materiais didáticos, como recursos educacionais para as nossas formações presenciais, híbridas ou à distância. E aqui nossa referência, a gente se vê na próxima aula.